Fala galera, tudo bom? Eu vou gravar rapidinho para falar da pergunta do Marcos sobre VO2 e aí muito mais do que pela pergunta, pelo vídeo que ele mandou. Por quê? Esse vídeo ele trata de uma falácia. Ele parte de um ponto verdadeiro e faz uma série de afirmações que não são corretas ou precisas. Claro que no final a gente vê que o intuito é vender um curso, um programa, o que quer que seja que ele vende, que eu não lembro exatamente o que é, mas o VO2 é exatamente o que ele falou, é a capacidade do teu corpo de produzir o volume máximo de oxigênio. Então, cada pessoa tem um volume máximo de oxigênio que é capaz de produzir. Isso é treinável e destreinável. Então, por exemplo, uma pessoa que treina exercícios aeróbicos tem uma melhora no VO2, um sedentário tem uma piora do VO2, mas de qualquer forma é a tua capacidade de produzir oxigênio que pode ser usado nos processos do teu corpo, tá? Então, isso daí não é uma transferência direta para melhora de performance, porque depende de você ser capaz de melhorar aquilo dali, do teu músculo estar apto a receber mais oxigênio ou menos oxigênio, mas ele é um preditor, ele é um pré-requisito para melhorar de performance. Se você for hábil para realizar aquele movimento, a melhora do VO2 vai te permitir realizar a melhora do movimento. Por exemplo, uma pessoa que corria 1 km em 6 minutos, e aí ele melhora a habilidade dele, e pela melhora de habilidade, ele já cairia para 5,45. Porém, a melhora de habilidade dele não vai fazer ele baixar mais do que aquilo, porque ele já melhorou a habilidade. Porém, a melhora no VO2 máximo dele faz com que ele seja mais eficiente no consumo de oxigênio. E aí, isso sim faz com que ele baixe de 5,45 para talvez uns 5,25, o que já é uma baita de uma melhora. Tá? Outros fatores também influenciam na melhora de performance, mas o VO2 trata da capacidade do teu corpo de produzir oxigênio. Tá? Não é só do pulmão, porque ele depende também da capacidade do coração. Então, ele é uma capacidade do organismo de produzir oxigênio. Aí aqui é onde acaba a informação correta e onde começa o show de maluquice, tá? Ele fala que parar de fumar diminui o risco de morte em 7%. Mentira, tá? Ele diminui o risco de morte em 90%, ok? 90%. Se a pessoa parar de fumar antes dos 40, antes acho que dos 40 anos. Depois dos 40 anos, você tem melhoras que são graduais, tá? Então, por exemplo, uma pessoa que parou de fumar 1 ano, ela diminui o risco de morte iminente dela em 50%, em um único ano. Tá? Em cerca de 10 anos, o organismo dela se recuperou ao ponto de ser compatível com alguém que nunca fumou. Então, essa história de 7%, 8% é uma maluquice sem tamanho. Do mesmo jeito que a obesidade. Uma obesidade mórbida, uma obesidade grau 3, ela aumenta o risco de morte iminente em 88%, e não 8%, como ele falou. Tá? 88%, a brincadeira é um pouquinho diferente. Assim como uma obesidade grau 1 aumenta o teu risco de morte em 78%. Tá? Então, fazer esses comparativos, eles são muito perigosos. Ele parte, tudo bem, ele não inventou isso do cérebro dele ali, tá? Tem uma conversa que já vem de alguns anos que fala que o controle e a melhora do VO2 é um preditivo de longevidade mais importante do que parar de fumar. Por que ele diz? É uma pessoa que fuma, mas que tem um VO2 alto, viveria mais, porque ela é capaz de produzir mais oxigênio. Tudo bem, ele só esquece que uma pessoa que fuma não é capaz de produzir mais oxigênio. Pelo próprio cigarro, pela intoxicação da nicotina. Ela vai parar de produzir. Então, todo mundo que fuma vai decaindo o nível de VO2 ao longo dos anos. Tá? É dizer, ok, é mais importante ter o VO2 alto do que parar de fumar. Óbvio, tudo bem, legal. O único, porém, se a pessoa fuma, o VO2 dela não vai continuar subindo. Então, não se deixem levar
por essas informações enganosas, tá? Obesidade e o tabagismo são os maiores causadores de morte súbita que existem hoje na humanidade, tá? Então, isso tem que ser levado muito a sério. Mas o VO2 é a capacidade de produzir oxigênio, beleza? Se tiver alguma dúvida disso, manda aqui pra mim, eu dou uma olhada. Beijo pra vocês, até mais.